Bob Joe Stinnett nasceu no dia 4 de dezembro de 1981 e vivia com seu esposo Jeb em uma pequena cidade chamada Skidmore, com cerca de 300 habitantes no Missouri, Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar vocês que o canal também tá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então vão lá dar uma olhada. E não esqueçam, por favor, de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Agora vamos pro caso de hoje. Os dois haviam se conhecido ainda no colégio, enquanto frequentavam a escola secundária Nottoway Holt, no Missouri, onde se formaram no ano de 2000. E juntos eles administravam um canil chamado Happy Haven Farms, que era voltado para a raça de Hatch Terriers, acho que é isso. E esse canil ficava no fundo da casa deles. A Bob era apaixonada por cães, especialmente os dessa raça, que eram conhecidos por serem companheiros e leais aos seus donos. E além disso, a Bob também tinha um trabalho de meio período numa fábrica chamada Kawasaki Motors, que ficava próximo à casa deles. A essa altura, ela e o Zeb já estavam esperando o primeiro filho deles, e ela começou a trabalhar lá para poder ajudar a custear os gastos, né? Com a chegada de um bebê na família, eles precisariam gastar mais, comprar o enxoval, enfim. E como eu falei para vocês, ela era muito apaixonada, né, por essa raça de cães, então sempre que ela podia, ela passava o tempo dela com eles, ela estava cuidando deles ali. E ela também participava de exposições caninas, fazia parte de um fórum online, que era tipo um Facebook, né? O que a gente entende como um Facebook hoje, que é um grupo onde as pessoas se reúnem, nesse caso, para falar de um tema que elas gostam, de um assunto que elas têm em comum, que no caso seria essa raça de cães. E lá ela também fazia amizade com as pessoas, ela trocava mensagem com essas pessoas online. E enquanto ela estava nesse fórum, ela acabou conhecendo uma mulher chamada Lisa Mary Montgomery. Falando resumidamente sobre ela, ela nasceu no dia 27 de fevereiro de 1968 e vinha de uma família totalmente disfuncional. O pai havia abandonado a mãe dela, a Judy, quando ela ainda era pequena, e depois disso a mãe dela teve outros relacionamentos. Ela chegou a se casar ao todo 6 vezes. E além disso, ela foi descrita como uma mulher negligente e violenta. Quando a Lisa tinha 4 anos de idade, ela via a irmã mais velha dela, a Diane, que só tinha 8 anos, ser abusada por um amigo da mãe, enquanto as duas dividiam o mesmo quarto. A Diane acabou sendo levada por assistentes sociais quando ela tinha 11 anos. No entanto, a Lisa permaneceu morando com a mãe e ela passou a ser abusada pelo padrasto, que chegou a construir um cômodo do lado de fora do trailer que eles moravam para poder abusar dela sem que ninguém incomodasse. Quando a Judy descobriu o que estava acontecendo, ela passou a acusar a Lisa de ser responsável pelos abusos, e depois disso ela começou a oferecê-la a outros homens para que eles pudessem abusar em troca de dinheiro. A Lisa também chegou a contar que ela disse pro primo dela, que era policial, e para a família o que estava acontecendo, mas mesmo as pessoas sabendo dos abusos que corriam dentro da casa, ninguém nunca chegou a fazer nada. Aos 18 anos, ela foi obrigada pela mãe a se casar com um homem chamado Carl Bowman, que era filho de um dos namorados que ela tinha, e a relação dos dois também era muito abusiva. Para vocês terem noção, em um intervalo de 5 anos, a Lisa deu à luz a 4 crianças. E depois disso, a mãe dela a submeteu a uma esterilização. No entanto, a Lisa acabou desenvolvendo gravidez psicológica e ela até mesmo apresentava os sintomas de uma gravidez, mas isso acabou desencadeando mais atrito na relação dos dois, que já era bem problemática, e os dois acabaram se divorciando. Mais tarde, ela se casou novamente, agora com um homem chamado Kevin Montgomery. E a essa altura, o Carl já estava ameaçando a Lisa, ele dizia que ia entrar na justiça contra ela pela guarda dos filhos que eles tiveram, e ela não queria dar guarda para ele, mas ele insistia e dizia que iria usar o fato, né, dela ter tido gravidez psicológica contra ela para poder afirmar que ela não estava psicologicamente bem para poder cuidar das crianças. Foi daí então que veio a ideia dela mentir sobre uma gravidez. Essa não teria sido a primeira vez que ela mentiu sobre estar grávida, ela já tinha mentido antes, só que conforme o tempo passava e as pessoas não viam nenhum avanço, né, na gravidez dela, não via a barriga crescendo, ela sempre arrumava uma desculpa, dizia que tinha perdido o bebê, mas dessa vez era diferente. Ela não queria desapontar o marido, né, com mais uma mentira. Ela não queria acabar perdendo no tribunal pro Carl e perder a guarda dos filhos, então ela acabou tendo uma ideia que eu vou contar pra vocês ao longo do caso, mas que além desses motivos também era muito voltada para o fato de que ela queria ter a atenção das pessoas. Ela percebia que quando ela estava grávida ela recebia mais atenção, então ela queria isso. Voltando para o presente, para quando ela e a Bob se conheceram, como elas tinham muitos assuntos em comum, já eram bastante amigas, elas compartilhavam muitas coisas. A Lisa tinha dito para ela que estava grávida e a Bob já estava no 8º mês de gravidez, e as duas conversavam bastante sobre maternidade. Então a Bob, em uma dessas conversas, acabou contando
contando para Lisa sobre os filhotes de cachorro que ela vendia e que inclusive a cadela dela havia acabado de dar filhotes. Então era comum, né, que as pessoas fossem até a casa dela para poder ver os cachorros, para poder ver se eles queriam comprar. E aí no dia 16 de dezembro de 2004, uma mulher chamada Darlene Fisher entrou em contato pelo fórum com a Bob para poder perguntar sobre os cachorros que ela vendia, e as duas acabaram marcando um horário para que a Darlene fosse até a casa da Bob para poder vê-los. Essa mulher morava no Kansas e ela precisou dirigir cerca de 3 horas para poder chegar na casa da Bob. Ela era uma mulher de cabelo loiro escuro e usava pouca maquiagem, só que já adiantando, não se tratava da Darlene Fisher. Na verdade, era a Lisa Montgomery, que havia usado um nome falso para poder entrar em contato com a Bob e agendar essa visita. Só que a Bob, né, nem percebeu, porque naquela época não existiam os feeds que nem tem hoje, sabe? Não tinha isso de ficar postando foto toda hora, a qualidade não era tão boa quanto hoje em dia. Então, mesmo que ela tivesse visto a foto da Lisa, era muito difícil reconhecer ela pessoalmente. E como era comum as pessoas irem até a casa dela para poder ver os cachorros, para ela era apenas mais uma pessoa interessada em ver os filhotes. E não tinha nada demais ali. Então, ela recebe a Darlene e ela guia ela para dentro da casa dela. Ela diz que o canil ficava na parte de trás da casa. Então, ela vai na frente guiando a Lisa, né, que no caso seria a Darlene. Estaria se passando pela Darlene, só que nesse meio tempo, quando ela tá ali na frente, a Lisa pega uma corda do bolso e passa pelo pescoço da Bob. Então ela começa a sufocar ela. As duas entram ali numa briga corporal, só que a Bob acaba perdendo, ela não resiste e ela cai no chão. É quando a Lisa pega uma faca dela. Ela tinha levado tanto a corda quanto essa faca. E ela tinha o objetivo de tirar o bebê do útero da Bob. Então ela começa a esfaquear, a tentar alcançar o útero dela para poder tirar a criança. E nisso, aparentemente, segundo a autópsia, né, a Bob teria estado acordada, ela abriu os olhos, só que ela não teve forças para revidar. E a Lisa retirou a criança, ela levou ela pro carro, deixou o corpo da Bob lá no chão do jeito que tava, ficou. E ela levou o bebê embora. A única coisa que ela tinha levado era um cobertor para poder cobrir a criança, né, assim que ela tirasse do útero da mãe, e um kit de primeiros socorros para, se precisasse, ela conseguisse reanimar o bebê. Como eu falei, ela tinha largado o corpo da Bob do jeito que tava, e a primeira pessoa a chegar na casa foi a mãe dela. Era comum que a mãe fosse ali para poder ver se a filha tava bem, né, a filha tava grávida, ficava sozinha em casa. E era comum também, como era uma cidade pequena, que a porta ficasse aberta, né, então ela, encostada no caso, então ela abre a porta, entra na casa e ela vê a filha daquele jeito. Imediatamente ela chama a polícia por volta das 3 horas da tarde e ela diz que parecia que a filha dela tinha explodido e que havia sangue para todo lado. Assim que os agentes chegam, eles começam a fazer as buscas pelo local, eles começam a investigar a cena toda e, obviamente, a primeira coisa que eles percebem é que a criança não estava mais no útero da mãe. E dada a cena que eles viram, obviamente ela teria sido brutalmente retirada de lá. Então eles começaram a investigar, além do homicídio, o desaparecimento de uma criança e o que tinha acontecido com ela, para onde ela tinha sido levada, quem teria feito aquilo. Nesse meio tempo, a Lisa para em uma cidade que ficava pelo caminho da casa dela e liga para o Kevin. Ela diz para ele que a criança tinha nascido, que era prematura e que ele teria que ir buscá-la porque ela não tinha condições de dirigir naquele momento. Então ele vai para lá, né, imediatamente e busca os dois. E para ele estava tudo certo. A criança era filha dele até então, né, não tinha por que suspeitar que alguma coisa desse tipo teria acontecido. Inclusive a Lisa já tinha montado um quarto na casa dela pro bebê. Ela já tinha preparado todas as coisas que ele iria precisar. Ela estava levando essa história bem ao pé da letra e ela realmente tinha intenções de ficar com a criança. Na casa da Bob, os policiais encontraram algumas mechas de cabelo nas mãos dela, além de DNA debaixo das unhas. Ela tinha conseguido arranhar a Lisa enquanto lutava pela própria vida. E eles levaram essas provas pro laboratório para poder fazer alguns testes para ver se conseguiam encontrar o DNA dessa pessoa. Os agentes também acabaram descobrindo que naquele dia apenas uma única mulher teria marcado horário para poder fazer uma visita para ver os cães, e o nome dela era Darlene Fisher. Ao conversarem com a mãe da Bob, a Beck, eles também descobriram que ela fazia parte de um grupo online, né, de um fórum, e que costumava conversar com pessoas desconhecidas na internet. Foi quando especialistas pegaram o computador dela para poder analisar, né, descobrir o que podia ter ali que fosse revelar alguma pista.
Então eles descobriram que ela tinha conversado com uma mulher chamada Darlene, e quando eles rastrearam o endereço IP dessa conta, ele deu no número de celular de um homem chamado Kevin Montgomery. No dia 17 de dezembro, no dia seguinte ao caso, tudo o que tinha acontecido, os policiais foram até a casa desse homem, do Kevin, e quando eles chegaram lá, eles viram a Lisa apresentando um bebê para a família inteira dela, e tava todo mundo reunido ali para poder conhecer a criança. Obviamente, ninguém entendeu nada quando a polícia retirou o bebê dela, que por sinal era uma menina, e disse que ela havia sido sequestrada e a mãe dela teria sido assassinada. Então, não dá nem pra imaginar como ficou a cabeça das pessoas que estavam ali, a cabeça do Kevin, que até então estava achando que a filha era dele. A bebê foi entregue pro pai e o Zeb deu o nome a ela de Victoria. E quando o caso ganhou repercussão, ninguém estava conseguindo entender como a Lisa conseguiu enganar todo mundo, principalmente o marido, durante meses, como ninguém nunca tinha desconfiado de nada, mas ela era bem persuasiva, ela ia a consultas médicas, ela mostrava fotos de ultrassom que eram tiradas da internet e impressas, e dizia que essas fotos eram dela, e além disso, ela já havia tido outros 4 filhos, então não fazia sentido ela não poder ter mais um, ela não poder ter 5 filhos. Ela também estava arrumando o quarto da criança e comprando as fraldas, sabe? Ela meio que estava indo longe demais para ser apenas uma farsa. E só um adendo, eu também cheguei ali em algumas fontes que o horário, que os dois trabalhavam, ela e o Kevin, era bem diferente, então dificilmente os dois dormiam juntos. Pois a gente também descobriram que enquanto ela estava arquitetando esse plano, ela tinha pesquisado na internet como retirar o bebê do útero da mãe sem machucá-lo e com quantos meses ela poderia retirá-lo sem que isso prejudicasse a vida dele. Enfim, é um caso bem bizarro, é bem chocante, por isso que eu decidi trazer pra cá pro canal. Tinham muitas provas que ligavam a Lisa diretamente ao crime, principalmente o DNA dela, que estava debaixo das unhas da Bob no local do crime, então não tinha muito o que ser feito. Os vizinhos também disseram à polícia que tinham visto um Toyota vermelho na porta da casa da Bob, e quando eles chegaram na casa da Lisa naquele dia, a descrição batia totalmente com o carro dela, era a mesma marca, mesmo modelo, mesma cor. E, por fim, ela acabou confessando o crime. Quando o caso começou a ser julgado, a Lisa contou aquelas coisas sobre a infância dela que eu contei pra vocês, dos abusos que ela sofreu e de como a mãe dela ficou contra ela. Ela também contou que tinha o hábito de mentir e foi daí que veio a ideia de mentir sobre a gravidez. Então os especialistas começaram a pensar que a infância dela poderia ter deixado marcas muito profundas nela, que acabaram afetando a vida adulta dela, e que fingir estar grávida era uma forma dela conseguir atenção, que era o que ela queria, enfim. A defesa dela tentou alegar que ela realmente estava achando que estava grávida, que ela tinha transtorno de personalidade, mas uma coisa que ficou clara é que o crime teria sido sim premeditado e que ela teria passado meses planejando isso, então ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. E além disso, também foi confirmado que a defesa dela tinha intenções de transferir a culpa pelo crime. Eles iriam dizer que ele havia sido cometido pelo irmão dela, o Tommy, só que como o álibi dele daquele dia foi confirmado, eles tiveram que mudar a versão algumas semanas antes, e por isso que eles disseram que ela tinha transtorno de personalidade. No dia 22 de outubro de 2007, a Lisa foi condenada por sequestro com resultado em morte e sentenciada à pena capital, ou seja, a pena de morte. E embora a defesa dela tenha tentado recorrer, no dia 13 de janeiro de 2021, ela recebeu uma injeção letal aos 52 anos de idade e se tornou a primeira mulher a ser executada pelo governo federal dos Estados Unidos desde 1953, ou seja, com um intervalo de 68 anos. E um detalhe sobre esse caso que deixa ele mais perturbador ainda é que durante a autópsia feita no corpo da Bob, foi revelado que ela ainda estava viva quando a Lisa removeu o bebê do útero dela, mas que devido à dor ela não conseguiu se mexer e nem lutar pela própria vida. É isso, pessoal, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Deixe pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você achou. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E só lembrando novamente, eu tô no Spotify também, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E é isso, beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo.